Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui ao vivo pela página do Facebook da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no Bosque da Saúde. Sou o Padre Christopher, uma alegria muito grande estar aqui com vocês para mais uma Sexta Bíblica. Você que vai chegando, vai compartilhando aí com os irmãos. Na semana passada nós entramos nos Evangelhos Sinóticos, nós falamos da teologia de Mateus e de Marcos, e hoje nós entraremos na teologia do Evangelho segundo São Lucas. Vai ser uma bênção muito grande, um evangelho muito belo. Deixa eu aproveitar e compartilhar aqui na minha página também, pessoal. Você que vai chegando também, faz a mesma coisa, compartilha. Manda aí pro... Tá ótimo. Manda aí pro pessoal. Boa noite, Sônia. Boa noite, Marise. Boa noite, Márcia. Eu tô abrindo o meu WhatsApp aqui no computador e vou mandar o link no nosso grupo da Sexta Bíblica. Vocês que vão chegando aí, além de comentar aqui, dar boa noite pro padre, vão compartilhando também vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Estamos ao vivo. Deixa eu ver, o pessoal está comentando aqui. Boa noite, Analice. Boa noite, Silvia. Elizabeth. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O pessoal está chegando. Vamos lá, vamos chegando, pessoal. Mandei aqui pro pessoal, agora deixa eu encaminhar. Mandei lá no grupo da Sexta Bíblica. O pessoal vai chegando. Vamos mandar aí nos outros grupos também para trazer mais gente para o nosso dia de hoje aqui. Deixa eu achar aqui a nossa lista de transmissão. Então, pessoal, vocês que vão chegando, não deixem de compartilhar, tá bom? Se tiverem dúvidas aí das outras semanas, podem mandar também as dúvidas. Estela, boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite, Roberto. Oi? Tem mais gente que eu não dei boa noite aqui? O pessoal briga depois se eu não dou boa noite, gente. Márcia, boa noite. Ivani, boa noite. Lourdes. O pessoal depois reclama se o padre não responde boa noite. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Virgínia, boa noite, Deus abençoe. Mandando aqui. Pronto. A Estela ali dando boa noite também. Ela tá rindo da birra do pessoal. Dona Laide, boa noite. Deus abençoe. Virgínia, Deus abençoe. Nalva, boa noite também. Cida, boa noite. É brincadeira, tá, pessoal? Não é birra, não. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantando, então? A Marise lá falando que está estudando para passar de ano. Quem estava aí semana passada? Boa noite, Marisol. Marisol, eu vi sua mensagem, mas foi tão corrido eu não consegui te responder, tá? Mas eu vou responder depois. Suzy, boa noite, Deus abençoe. Vão compartilhando aí. Compartilha no Facebook de vocês, compartilha no WhatsApp. Nos grupos lá, grupo do Zap.
Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Edson, boa noite. Olha só, temos seminaristas aí chegando. Manda povo do seminário, Edson. Para estudar para a prova do Padre Boris. É o Padre Boris que dá sinóticos para vocês? O pessoal tá falando lá se vai passar de ano. A Ivani falando que acha que não vai passar de ano. Vai sim, Ivani. Vai estudar bastante, isso aí. A Annalise falando que estava semana passada também. Edson foi seminarista aqui na nossa paróquia, né, Edson? O povo tem saudade aqui de você, viu? Cadê Chama aí o Cleiton e o Afonso também. Manda aí, caminha pra eles aí. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. A Gorete ali pelo Facebook da Ana Paula. Boa noite, a Gorete. Boa noite, Gorete. Semana passada ela deu boa noite, eu dei boa noite pra Ana. Ela ficou chateada. Então, boa noite, Gorete. Pessoal, vocês estão compartilhando? Quem já compartilhou, manda aí. Fala, já compartilhei, já mandei aí para os meus contatos. Para você mandar para o WhatsApp, é só você apertar compartilhar, copiar link. Vai lá, abre o grupo do WhatsApp, o contato e dá um colar e enviar. Pronto. Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Vamos pedir o Espírito Santo então sobre nós, para que Ele nos ajude a compreender a palavra. Sem Ele nós não somos capazes de compreender a palavra do Senhor. Sem Ele nós lemos a palavra de Deus como palavra humana e não como palavra de salvação. Então peçamos a luz do Espírito em nossa inteligência para que ela mova a nossa vontade. Vinde, Espírito Santo, e
enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Lucas, evangelista, rogai por nós. Vamos lá. Deixa eu dar boa noite aqui para quem eu não dei boa noite. Eliana, boa noite. Tá dando boa noite para Marisa ali, né? Foi assim. Cristina, pessoal aqui presente aqui na nossa cesta bíblica. Então vamos lá. Temos hoje muita coisa bonita para a gente partilhar, muita coisa bela para a gente falar. Hoje a gente vai entrar num evangelho que é muito, muito belo, que é o Evangelho segundo São Lucas. Digam aí quais passagens de Lucas vocês se lembram. Quais passagens de Lucas vocês gostam? Coloca aí nos comentários. Que passagem de Lucas vocês se lembram, vocês são apaixonados assim e falam, nossa, essa eu gosto muito. Se não sabe o capítulo, o versículo, não tem problema, mas coloca aí qual que é e quem sabe a gente partilha aí sobre alguma delas. Paulo e Eliana. Então, também boa noite aí para Paulo e para Eliana. Então, semana passada nós entramos nos evangelhos sinóticos. Nós começamos a falar da teologia dos evangelhos sinóticos. Nós já tínhamos falado antes, na verdade, a gente entrou na semana retrasada. Mas semana passada a gente entrou na teologia de Mateus e Marcos. Eu falei que hoje a gente ia falar do Evangelho segundo São Lucas e já entrar nos evangelhos da infância. Mas o Evangelho segundo São Lucas merece aqui uma atenção especial, então provavelmente nós não vamos entrar nos evangelhos da infância hoje. Nós vamos nos concentrar em Lucas. Então deixa eu colocar aqui o Evangelho segundo São Lucas. Ocupou metade da lousa já. Mas vamos lá, vamos pra frente, depois eu apago. É aqui que nós vamos entrar hoje. Mauro, boa noite. Boa noite, minha tia Mônica, querida, te amo, Deus abençoe. Silviane, Deus abençoe. Então, coloquem aí, tá? Coloquem aí a passagem do Evangelho de Lucas que vocês gostam. A Marise colocou ali, a Marisol, aliás, estamos precisando de coisas belas, reconfortantes, que bonito. A Suzy colocou lá, vocação de Levi. Capítulo 5, versículos 31 a 32. Começa lá no versículo 27, na verdade, né? Vai até o 32. É isso aí, Suzy. Essa passagem aí, da vocação de Levi, é que a gente chama de mistério cristológico do carisma da comunidade Anjos da Vida. É a palavra de vida da comunidade Anjos da Vida, que inspira a missão e tudo mais. A Ivani lá colocou Zaqueu. Zaqueu é uma passagem que só está em Lucas. A Estela colocou os lírios do campo em Lucas 12. Que coisa linda. Só coisas muito bonitas, né? Então, vamos lá. Então a gente começa nos perguntando: quem é esse tal de Lucas, afinal? Quem é que escreve esse evangelho? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que o Evangelho segundo São Lucas está intimamente ligado com Atos dos Apóstolos. Isso compõe a obra lucana. Ela é Lucas e Atos. Lembra que eu falei que era a parte 2 do filme? É a segunda temporada da série.
Então, Atos é a segunda temporada da série Lucas. E a gente consegue perceber isso facilmente com várias coisas aqui. O Paulo colocou lá Lucas 19 também. Ali, batismo de Jesus, é lá no começo, né? Batismo de Jesus. Fazer isso em memória de mim. Isso é muito importante, Beth. Olha só. Isso é muito importante, né? A gente vai chegar lá. Mas, então, eu queria que vocês abrissem em Lucas 1:1. E depois a gente já vai lá para Atos 1:1. Então, olha só como que começa o Evangelho segundo São Lucas. A gente já vê que tem alguma coisa diferente aí. Tem isso aqui, essa introdução que tem em Lucas e em Atos é algo muito próprio. Olha que coisa legal. Muitos já tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós, como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio e se tornaram ministros da palavra. A gente já vê aqui que Lucas não é uma testemunha ocular. Ele escreve aquilo que foi transmitido pelas testemunhas oculares. Ele faz parte daquilo que se chama, geração subapostólica. Ou seja, ele não é um dos 12 apóstolos, como a gente falou também de Marcos na semana passada. E ele certamente não conheceu Jesus. Marcos pode até ter conhecido, mas Lucas, não, definitivamente não. E aí ele diz, assim decidi também eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo desde o começo, ele fez uma minuciosa investigação, pô-lo por escrito para ti em boa ordem, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Pois bem, já estavam escritos outros evangelhos. Mateus já estava circulando, Marcos também. E então Lucas decide fazer uma investigação e escrever o seu evangelho. E olha só, vamos lá para Atos dos Apóstolos. Vamos ver como que começa, olha que legal. Chegaram aí, Atos 1? No meu primeiro escrito, ou no meu primeiro livro, ó Teófilo, ou seja, o mesmo destinatário, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então, a gente já vê aqui que é o mesmo autor. É o mesmo autor de Lucas, é o autor de Atos dos Apóstolos. Quem é esse Teófilo? Existem, a palavra Teófilo, né, que Teós, Filós, quer dizer amigo de Deus. Então, existe a teoria de que seja de fato uma pessoa, tem aqui alguns que falam que poderia ser até um patrocinador do Evangelho segundo Lucas, porque precisava que fosse copiado e tudo mais, então Lucas coloca ele como destinatário, porque seria o patrocinador, mas também existe a teoria de que seria, na verdade, uma pessoa simbólica, etc., por causa desse significado, amigo de Deus. No entanto, isso aqui não é o mais importante. O mais importante é a gente perceber, de fato, para quem Lucas escreve. E a gente vê isso também trazendo aqui quem é esse Lucas, quem é esse evangelista. Existe aqui um eixo entre Lucas e Atos. Existem os dois evangelhos, assim, mas existe como que uma dobradiça entre os dois. Se você pega o finalzinho de Lucas, o trecho da ascensão,
ele como que se repete aqui em Atos. Existe essa dobradiça entre Lucas e Atos. Isso mostra mais uma vez o quão é importante lê-los em conjunto. Mas então, a gente não vai falar minuciosamente disso, porque a gente tem pouco tempo. Mas então vamos para o autor de Lucas. Então, primeiro, é o mesmo autor de Atos. Nós temos aqui algumas coisas bastante importantes, outras. É muito claro, muito evidente aqui em Lucas que não se trata de um judeu. Ele não é um judeu. Ele é um gentio, um grego, provavelmente nascido em Antioquia. Isso se vê na própria linguagem de Lucas. Ele escreve no grego como quem tem o grego como a sua língua mãe. Ele tem muita familiaridade com a língua grega. No entanto, é possível também que ele fosse talvez, um judeu prosélito. O que é isso? Era alguém que não era de etnia judaica, ou seja, não era um judeu de fato. Para ser judeu precisa ter a mãe judia. Ou seja, ele era um grego, um gentio, no entanto convertido ao judaísmo. Alguém que procurava seguir as lições da Torá. É possível que fosse. E se diz isso porque ele conhece o Antigo Testamento. No Evangelho da Infância isso fica muito claro. Muito, muito claro. O quanto Lucas conhecia o Antigo Testamento. Depois, de qualquer modo, ele era um pagão convertido ao cristianismo, sendo judeu antes ou não. E é também para essas pessoas que ele escreve. Ele escreve para uma comunidade, ao menos predominantemente pagã, não judaica, de convertidos ao cristianismo. Cristãos pagãos, entende? Ou seja, cristãos não judeus. É para esses que ele escreve. Depois, uma outra pergunta que é importante que nós façamos. Esse Lucas, aliás, o autor do evangelho aqui, é o mesmo Lucas que era companheiro de Paulo em missão? E aí? Como é que a gente responde isso? Então, eu queria que vocês abrissem aí em uma outra passagem também. Atos 16. Versículo 6. Por que então o nome Lucas? A gente vai chegar lá, Marisol. Então, por que se diz aqui Evangelho segundo São Lucas, né? Então vamos lá. Então, primeiro, Lucas não é um dos 12 apóstolos, tá? Lucas não foi um dos 12 apóstolos. Dizer que ele não era o autor do Evangelho não era um judeu, não quer dizer que não é Lucas, porque Lucas não estava lá. Lucas não é um dos personagens do Evangelho. Então vamos lá. Olha só que coisa curiosa que acontece aqui. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Então está falando deles, na terceira pessoa. Chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava um macedônio que suplicava: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar
para anunciar-lhes o Evangelho. Olha que coisa interessante. O autor do Evangelho se coloca junto aqui. Ele estava lá. Ou seja, ele era companheiro de Paulo em missão. É isso que se presume aqui. E tem outras passagens aqui em que acontece a mesma coisa. Então, nós temos fortíssimos motivos para crer que sim, apesar de houver quem negue, o autor do Evangelho segundo São Lucas é o mesmo São Lucas, companheiro de Paulo em missão. O Evangelho segundo São Lucas, portanto, ele está profundamente ligado a Paulo. Olha só. Quero mostrar uma outra coisa muito importante também. Eu não tinha programado falar isso, mas a Beth citou lá ao fazer isso em memória de mim, que está na última ceia em Lucas. A última ceia, a instituição da Eucaristia, é uma passagem que está em Mateus, Marcos e Lucas. Mas existe algo que só está em Lucas. Aliás, algumas coisas que só estão em Lucas. Então, vamos lá. Em Lucas 22. Versículo 19. A última ceia. A Maria Geni falando que está gostando. Que bom, Geni. A seguir tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Agora, se a gente vai lá em 1 Coríntios, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, hein? Vamos treinar, abrir essa Bíblia aí. E não vai dar para esperar muito, não. Que a gente tem tempo. 11. 1 Coríntios 11. Versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Então, tá pedindo lá para escrever no quadro. Vamos escrever. Lucas 22, é 22 o que mesmo? Deixa eu ver. 19 seguintes. 1 Coríntios 11, 23 e seguintes. 23? É 23 que eu falei? É 23. Então, de fato, eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberes, fazei-o em memória de mim. A instituição da Eucaristia, esta passagem, em Lucas, está muitíssimo próxima da instituição da Eucaristia narrada por Paulo em 1 Coríntios. E tem muitas diferenças nas palavras de Jesus, né? Na teologia, sobretudo ali, de Mateus e Marcos. Mateus e Marcos são próximos entre si. E Lucas e 1 Coríntios são próximos entre si. Depois vocês podem pegar em casa um exercício muito legal. Pegar as 4 passagens da instituição da Eucaristia. E ver como Mateus e Marcos são próximos e Lucas e 1 Coríntios são próximos. E aí, outra coisa muito legal. Provavelmente, isso aqui foi escrito antes disso aqui. Paulo escreveu a sua narrativa da instituição da Eucaristia antes de Lucas. Ou seja, Lucas bebe de Paulo. Entende? Então, o Evangelho segundo São Lucas, lembra que a gente falou da ligação de Marcos com Pedro? Lucas, por sua vez, está ligado
profundamente a figura de São Paulo. Isso se vê também muito em Atos dos Apóstolos. Então, Lucas é o companheiro de Paulo em missão. Depois, algumas coisas interessantes, né? Aliás, um detalhe interessante. Lucas, ele é padroeiro, vocês sabem de quem? São Lucas é padroeiro de quem? Dos médicos. É padroeiro dos médicos. Por quê? Por causa desta passagem aqui. Colossenses 4,14. Deixa eu escrever aqui também. Colossenses 4,14. Olha que legal. Carta de São Paulo aos Colossenses. O finalzinho da carta, né? São as saudações finais da carta. Então, dizendo ali aos Colossenses: saúdam-vos também, enfim, saúdam-vos, enfim, Lucas, o querido médico, e Demas. Então, Lucas é chamado aqui em Colossenses de o querido médico. Historicamente, esse versículo aqui é o único indício de fato histórico de que Lucas fosse médico. Não tem um indício histórico mais fundamentado. Mas a gente também vê no Evangelho segundo São Lucas como, sobretudo, na paixão, morte e ressurreição, há detalhes muito, muito importantes a respeito do corpo de Jesus. Jesus ressuscitado, em Lucas, ele mostra, através de vários sinais, a sua humanidade, que o seu corpo era real. O Edivaldo pergunta no ar: é correto dizer que Tessalonicenses foi o primeiro texto do Novo Testamento? Sim, é correto. É correto. Primeira carta aos Tessalonicenses, por volta lá dos anos 52, 54, por ali. Então, Lucas possivelmente era médico. Nós não podemos dizer com certeza, mas nós não temos também motivos para negar isso. E aqui, na carta aos Colossenses, ele é chamado de o querido médico. O que estão perguntando? Mas só está perguntando de São Camilo de Leles. São Camilo de Leles, ele cuidava dos enfermos também. Aqui se não pergunta se ele também é padroeiro dos médicos ou é dos enfermos. Eu não sei se São Camilo de Leles é padroeiro dos médicos também. Não sei. Alguém pesquisa aí no Google pra gente. Entra na missa do dia 14. Que o padroeiro de São Paulo de São Camilo não iria. Aí, ó, missa do dia 14, o padroeiro só falou de São Camilo não iria. Então, vamos lá. Tem mais alguma pergunta aqui? Só da Beth. Beth, qual animal representa, né, o evangelista? Qual animal acho que é esse sentido, né? Qual animal representa o evangelista Lucas? Existem 4 animais que representam os evangelistas, e aqui a gente não vai falar exatamente o motivo, mas Lucas é representado por um touro na iconografia católica, tá? Então, continuando aqui. Depois, a datação do evangelho, ela é sempre muito imprecisa, né? Mas existem também duas linhas possíveis de datação. Uma delas, que é a mais corrente entre os teólogos e exegetas, dá uma datação bastante tardia para o Evangelho segundo Lucas, lá para o ano 80, por ali. Outra já dá uma datação anterior ao ano 64. Porque Atos termina com a prisão de Paulo em Roma. E
o Evangelho é escrito certamente antes de Atos. E não se fala de um evento muito importante que aconteceu em Roma, que foi o incêndio de Roma, que aconteceu lá por volta do ano 64. Não se fala disso em Atos. Então, mas por outro lado, existe um outro importante evento que aconteceu no ano 70, que foi a destruição do templo em Jerusalém. E isso é colocado ali profeticamente nas palavras de Jesus em Lucas, mas, segundo vários exegetas, isso já teria acontecido. Então, enfim, é algo controverso a datação de Lucas. Mas isso também não é o mais importante. Protetor dos doentes, São Camilo tá colocando ali, a Beth está colocando ali que São Camilo é. Então, entendemos aqui quem é Lucas e agora para quem Lucas escreve, né? Lucas escreve então para uma comunidade de pagãos convertidos ao cristianismo. E por que é que Lucas escreve o seu evangelho? Né? O que está acontecendo ali que Lucas precisa escrever o seu evangelho? Bom, primeiro, ele escreve como primeira parte de Atos. Isso é muito importante. Depois, ele frisa bastante na obra lucana a universalidade da salvação trazida por Cristo. Isso também está em Mateus, isso também está em Marcos, mas em Lucas isso é colocado de maneira muitíssimo evidente, sobretudo em Atos. Veja, isso é colocado na segunda parte, principalmente. Em Lucas, no Evangelho, a evangelização está sobretudo ali nos judeus. Em Atos, ocorre essa expansão do Evangelho no meio dos pagãos. Uma outra passagem bastante importante para a gente entender isso são as duas genealogias que existem em Lucas e em Mateus. As genealogias são passagens que geralmente a gente não gosta muito de ler, né? Porque são passagens meio chatinhas. A gente fala, mas Senhor, o que está querendo dizer isso aqui? Não estou entendendo nada disso aqui. Não é? Para que esse monte de nome? Mas eu quero mostrar algo importante aqui em vocês nas genealogias. Então, abram aí o Evangelho segundo São Lucas e também o Evangelho segundo São Mateus. Os dois. E a gente não vai ler a genealogia inteira, mas existe algo bastante importante aqui. Então, Mateus, logo o comecinho dele, né? Mateus 1:1. Olha só, eu não falei Lucas, né? Lucas é lá no capítulo 3, 23. Em Mateus 1, se diz assim: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Depois, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, etc, etc. E aí, lá no versículo 17, assim, todas as gerações de Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia são 14, do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, em Mateus, a genealogia segue isso aqui, ó. Abraão, Davi, exílio, Jesus Cristo. Agora, olha a diferença que acontece em Lucas.
Jesus tinha cerca de 30 anos quando iniciou seu ministério. É um dado importante que existe aqui em Lucas. É a partir daí que se deu, sobretudo, também a datação da era cristã. O ano zero, que foi colocado anos depois, foi estimado a partir disso aqui. Ele era, segundo se pensava, filho de José, filho de Eli, etc, etc, etc. E agora vamos lá para o versículo 37. Filho de Matusalém, filho de Enoque, é ascendente, né? A genealogia aqui. Filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha só, a genealogia em Mateus parte de Abraão, para mostrar que em Cristo se cumpre verdadeiramente a plenitude da aliança. Vem de Abraão, vem de Davi. Agora, em Lucas, ela vai até Adão. E em Adão está não somente o povo eleito, mas toda a humanidade. Percebe a universalidade da salvação que é frisada em Lucas, já aqui na genealogia. A Maria Gini perguntando: o Evangelho de Lucas nasce de uma pesquisa relacionada com o que a igreja primitiva transmitia na catequese da época? Sim. Na verdade, todos os evangelhos nascem da pregação dos apóstolos. Todos os evangelhos nascem primeiro da pregação oral, e depois aquilo foi escrito. Agora, existe algo importante também aqui em Lucas. Para pensar comigo. Capítulo 3, Marisol. O que foi? Ela está perguntando qual capítulo. Lucas, qual capítulo? Capítulo 3, tá? Capítulo 3. Lá depois do versículo 23. Até o 37. É a genealogia em Lucas. Agora, a gente não vai abrir aqui, porque se a gente for abrir tanta passagem assim, vocês vão ficar doidos. Mas, existe algo importante da gente pensar aqui em Lucas. Se Lucas escreve para pagãos convertidos ao cristianismo, por que é que tantas vezes ele cita o Antigo Testamento? Por quê? Por que ele faz questão de frisar a fidelidade à lei judaica, a lei de Moisés, por parte dos discípulos de Jesus, por parte dos apóstolos? E existe algo para abrir parênteses aqui, né? Os apóstolos em Lucas, eles são muito mais bonzinhos do que em Marcos. Marcos judia dos apóstolos. Em Marcos eles são lentos, lerdos, lesos. Lucas dá uma amenizada boa no negócio lá. Por quê? Porque, sobretudo, essa referência à antiga aliança, essa questão de provar a relação de Jesus com a antiga aliança, sendo que ele não escrevia para judeus. Existe um motivo muito importante aí. Aconteceu, isso é registrado sobretudo nas cartas de Paulo, que judeus começaram a penetrar, como que fala? A entrar, a se intrometer ali, não é essa palavra que eu queria, mas se alguém lembrar a palavra me diz aí, nas comunidades cristãs de origem pagã, e falar para eles que eles tinham que ser circuncidados, como é por problema de Paulo, e... Oi? Isso, tem uma discussão lá em Atos, inclusive, e mais do que isso, haviam judeus... Invadir, isso, pode ser essa palavra, a Roberta falando.
E mais do que isso, dizer, judeus não cristãos, dizer, infiltrar, era essa palavra. Obrigado, Roberto. Era essa palavra. Assim, infiltrar então naquelas comunidades e começaram a dizer para aqueles pagãos convertidos ao cristianismo: olha, tá vendo esses doidos que estão falando para vocês que Jesus de Nazaré é o Messias? Infiltrar, obrigado, Paulo. Ele não é Messias coisa nenhuma, não. Nós somos judeus, nós somos os herdeiros da aliança, os herdeiros da lei de Moisés, os filhos de Abraão. E nós estamos aqui para dizer para vocês, eles são infiéis à aliança. Vocês estão seguindo judeus falsos. Esse grupo aí dos 12 começaram a falar por aí que Jesus de Nazaré era o Messias. Estão errados. Nós somos judeus e o Messias não veio coisa nenhuma, não. Olha só. E aí? Como é que aqueles homens que eram pagãos, não eram judeus e tinham se convertido ao cristianismo, ficam no meio dessa sinuca de bico? Então Lucas, com o seu evangelho, prova que sim, Jesus de Nazaré é o Messias. E os discípulos de Jesus são os verdadeiros fiéis à aliança. Olha que forte isso. Eles sim, os discípulos de Jesus, são os verdadeiros fiéis à lei de Moisés, à aliança realizada em Abraão, à tradição dos profetas, e não aqueles judeus que negavam Jesus como Messias. Então, por isso explica o porquê de tantas citações, etc. Bom, agora nós demos já, para vocês uma estrutura geral dos evangelhos sinóticos. Mas existe aqui uma estrutura muito importante no Evangelho segundo Mateus, que ela nos fala também da teologia de Mateus. Mateus não, Lucas, aliás. Então, primeiro, ele começa com os evangelhos da infância. Então, lá... Deixa eu apagar aqui, tá bom? Então, qual que é a estrutura geral, de Mateus, ou de Lucas? Então, aqui. Estrutura de Lucas. Então, ele começa aqui, vamos colocar aqui os capítulos, tá? Capítulos 1 e 2, a infância de Jesus. Na infância de Jesus, isso a gente vai ver depois, tá bem retinha minha linha, né? Mas, gente, entendeu? Eu estou escrevendo sentado, fica mais difícil. Na infância de Jesus aqui, nós temos já como que um resumo do Evangelho. E depois a gente vai entender isso. Nós temos elementos que são muito importantes de todo o Evangelho segundo Lucas e até de toda a obra lucana. Depois, nós temos aqui, vamos passando aí, você que está com a sua Bíblia, vai passando aí comigo, tá bom? Então, passou aí Lucas 1 e 2, então depois 3 e 4, não é o 4 inteiro, então até o 4, versículo 13. Nós temos uma preparação para o ministério público de Jesus. É uma introdução aqui. E aqui nós temos, sobretudo, o batismo de Jesus e as tentações no deserto. Aqui é onde nós temos a genealogia também. Depois, no capítulo 4, versículo 14,
até o capítulo 9, versículo 50. Nós temos o ministério de Jesus na Galileia. Então, aqui começa uma parte muito importante do Evangelho segundo Lucas. E algo que é muito próprio. Vocês se lembram lá, se vocês se lembrarem da estrutura dos Evangelhos, vocês lembram que nos 3 tinha aqui, depois, isso aqui, preparação, ministério na Galileia, e depois aqui, é comum aos 3 sinóticos. Depois aqui tem a ida para Jerusalém. Aqui, a viagem a Jerusalém. A gente pode falar a subida para Jerusalém. A subida para Jerusalém aqui, pega a Bíblia de vocês, olha lá. Começa em Lucas 9:51, quando se diz aqui: quando estavam para completar os dias de sua exaltação, Jesus tomou a firme decisão, deixa eu colocar aqui. Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Ele tomou uma firme decisão de ir para Jerusalém. E então, começa uma grande viagem que vai até, você vai virando as páginas e pode ir indo aí. Vai até o capítulo 19, versículo 27. São 10 capítulos dedicados a esta viagem, a esta subida de Jesus a Jerusalém. Subida a Jerusalém. E aqui então se entra em Jerusalém e nós temos até o capítulo 21, versículo 38. Uma preparação para a paixão em Jerusalém. Aqui já se inicia a consumação em Jerusalém. E depois aqui começa a narrativa da paixão. E depois do capítulo 24, né, ou seja, de certo modo, aqui, veja, com a entrada em Jerusalém já começa a narrativa da paixão. De certo modo. E vai até o 23, versículo 56. E no capítulo 24, ressurreição e ascensão. Então, a gente pode colocar junto aqui, né? 19 e 28. Até, tá bonito aqui, né? 23 e 56. Vamos colocar aqui, Jerusalém. Paixão. E depois, lá no capítulo 24, ressurreição. E a ascensão. Aqui está basicamente a estrutura do Evangelho segundo São Lucas. Vamos correr um pouquinho porque já é 9h26. E nós ainda temos bastantes coisas muito importantes aqui da teologia de Lucas. Então, nós vamos entrar daqui a pouco numa passagem aqui do Ministério da Galileia,
Mas o que eu quero falar para vocês, depois a gente vai ter a oportunidade de aprofundar nisso. A obra lucana, ela tem duas grandes viagens. No Evangelho, nós temos esta viagem aqui, que é a viagem para Jerusalém. E em Atos, nós temos uma outra viagem, que ruma a Roma. Então aqui, Lucas, frisando a importância de Jerusalém, mostra que Jesus é verdadeiramente o Messias. Mostra aquelas pessoas. E depois, ele sendo verdadeiramente o Messias, que sofre a sua paixão e ressuscita em Jerusalém, ele vai até os confins da terra através dos apóstolos. Então, agora, eu queria trazer aqui com vocês alguns elementos importantes, algumas palavras-chave da teologia de Lucas, a partir disso aqui, tá? Então, para isso, a gente vai abrir em algumas passagens, a gente não vai poder abrir em tantas assim, dá vontade de abrir em todas. Mas existe uma passagem aqui que dá o resumo da missão de Jesus em Lucas, que está em Lucas 4, versículo 14 e seguintes, que é a pregação de Jesus na sinagoga em Jerusalém, em Nazaré. Lucas 4, 14 e seguintes. É o comecinho aqui do ministério na Galileia. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde fora criado. Conforme seu costume, no dia de sábado foi à sinagoga e, levantando-se para fazer a leitura, deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos, aos cegos a visão, e para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar um ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir. Eu vou apagar a luz aqui, porque agora eu vou colocar algumas palavras importantes aqui, que são palavras-chave da teologia do Evangelho segundo Lucas. Esta passagem de Isaías aqui é muito, muito importante em Lucas. Estava tocando um alarme de um carro aqui. Eu acho que é o carro que eu tô. Isso que eu ia ver. Mas tá tudo bem, gente. Estão roubando. Então, vocês estão vendo aqui que começa essa citação de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim. O Evangelho segundo São Lucas é chamado, além de outros títulos do Evangelho segundo São Lucas, de o Evangelho do Espírito. Então, aqui eu vou colocar essas palavras-chave da teologia de Lucas. Espírito. Olha só, para vocês terem noção, eu trouxe números aqui, para vocês perceberem como
O Espírito é importante em Lucas, o Espírito Santo. Em Marcos, sabe quantas vezes se menciona o Espírito? 6 vezes. Em Mateus, são 12 vezes. Em Lucas, e aqui a gente vai pegar a obra lucana, né? Em Lucas, e Lucas é menor do que Mateus, em capítulos, né, em versículos. A palavra Espírito aparece 17 ou possivelmente 18 vezes. E em Atos, ela aparece 57 vezes. Portanto, o Evangelho segundo São Lucas, ele é o Evangelho centrado também na pessoa do Espírito. E aqui aparece Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, como aparece aqui. Então, é uma palavra muito importante. Depois, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Esta palavra também é muito importante em Lucas. E aqui a gente coloca algumas categorias de pessoas que são importantes em Lucas. Os pobres, as mulheres, elas são bastante importantes em Lucas. As viúvas também aparecem em Lucas bastante. Ou seja, o Evangelho aqui, ele é anunciado aos menores do reino. O que, e aí a gente poderia pensar, então, possivelmente, a comunidade de Lucas é uma comunidade de pobres. Não necessariamente. Provavelmente era uma comunidade bastante mista socialmente. E até por isso existe este acento. E a gente vê como ela era mista socialmente na figura de Zaqueu. Lucas é o único que coloca Zaqueu, que era um homem rico. E aqui ele abre também a salvação às pessoas ricas, não somente aos pobres. Depois, outras palavras importantes em Mateus. Jesus, em Mateus, ele é o Salvador. Salvador, salvação. É uma categoria teológica muito importante em Mateus. Nossa, eu estou falando Mateus, né? Lucas. Soter, em grego. E quando é que a salvação acontece? A salvação acontece, uma outra palavra importante, hoje. E aqui a gente vê isso. Hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Este hoje aqui é o hoje da salvação. Existe uma figura também que só está em Lucas aqui. O chamado bom ladrão. Que pede a Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus responde, hoje, em verdade te digo, hoje estarás comigo no reino, no paraíso. Hoje. O hoje aqui é o hoje da salvação. É quando acontece a salvação. É hoje, é agora. Depois, outra categoria importante. A palavra. Existe uma passagem aqui. Aliás, deixa eu colocar aqui as passagens em que aparece o hoje aqui. 2:11. Aqui no capítulo 4, né? Aqui essa passagem aqui o Espírito do Senhor está sobre mim. Depois, no capítulo 19, lá em Zaqueu, hoje eu vou à tua casa. Lá no capítulo 23, para o ladrão. Existe uma outra passagem muito importante em que aparece esta palavra. Existem duas palavras diferentes para palavra no grego.
pelo menos. São essas aqui. Logos, que é aquela palavra que aparece em João. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas existe uma outra palavra para palavra, que é esta que aparece aqui em Lucas 5:5. Não é essa aqui. Lucas 5:5. Quando Jesus fala para os discípulos lançarem a rede, eles tinham passado a noite inteira pescando e não tinham pego nada. Então ele fala para os discípulos lançarem as redes para o mais fundo, né? Então Simão diz: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançaremos as redes. Uma outra tradução é: sob a tua palavra lançaremos as redes. Ou seja, sob a autoridade da tua palavra nós lançaremos as redes. Essa palavra aqui é esta aqui. É rema. Deixa eu melhorar isso aqui. Esta palavra é a palavra dada por Deus para hoje. É a palavra que guia as nossas vidas. É a palavra que nos dá direção. É esse o sentido aqui da palavra. Em Lucas. Depois, Lucas é chamado de o Evangelho da misericórdia. E aqui a gente vai entrar em algo muito, muito, muito importante. E aqui é talvez onde se encontra a maior beleza do Evangelho segundo São Lucas. Ele é o Evangelho da misericórdia. É em Lucas que nós encontramos as parábolas da misericórdia. Onde é que estão as parábolas da misericórdia? De cara, a gente localiza as parábolas da misericórdia em Lucas 15. Então, lá em Lucas 15 nós temos, na verdade aqui é uma parábola, que tem 3 situações, né? Porque diz aqui, Jesus contou esta parábola. E aqui nós temos a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. São 3 situações de perda e encontro. E se repete aqui. A alegria por 99 justos que se arrependem. Aliás, a alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E aí nós encontramos uma outra palavra bastante importante em Lucas, que é a palavra alegria. Essa palavra aparece muitas e muitas vezes também no Evangelho segundo São Lucas. A gente vê, por exemplo, no Cântico de Nossa Senhora.
A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Mas existem outras parábolas também, além disso aqui. E vale a pena ler depois até essas parábolas. E a gente vai ler uma delas, tá? Tem um teólogo que é especialista em Evangelho segundo São Lucas, chamado Joseph Fitzmyer. E ele coloca como parábolas da misericórdia não somente essas parábolas de Lucas 15, mas também essas outras aqui que eu vou dar para vocês onde é que elas estão. Ele coloca, então, eu vou apagar aqui e vou fazer agora a parte da misericórdia, tá bom? Só porque acabou a luz. Então, as parábolas da misericórdia. Ficou bonito, né? Então nós temos aqui a ovelha perdida em Lucas 15, do 3 ao 7. A dracma perdida, moeda perdida, em Lucas 15, do 8 ao 10. O filho perdido em Lucas 15, do 11 ao 32. Essas aqui são as passagens que são atualmente chamadas de parábolas da misericórdia. Mas nós temos também essas outras aqui. A dos dois devedores, em Lucas 7, do 41 ao 43. A do bom samaritano, em Lucas 10. Isso aqui, a parábola do bom samaritano só tem em Lucas. Do 29 ao 37. A da figueira estéril, em 13, do 6 ao 9. E a do fariseu e do publicano no templo, em 18, do 9 ao 14. Nossa, já estava até aberta. Olha só, parabéns. Tem estrelinha, mas eu não sei. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parábolas da misericórdia em Lucas. Olha que coisa maravilhosa. Lindo, né? Convido vocês a lerem essas parábolas todas depois. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Vocês têm alguma coisa? A Suzy aqui, por falar em rima, qual é o nosso? Pois é, Suzy. Negócio da comunidade, né? Então, por fim, gostaria que abríssemos aqui em Lucas uma dessas parábolas da misericórdia. Muito, muito, muito importante. Que é a parábola do bom samaritano. E aqui a gente vai lê-la com um pouquinho de mais atenção, tá? A bom samaritano está em Lucas 10, do 29 ao 37. Vamos pegar desde o versículo 25.
Vamos ler? Pegaram aí? Eu vou esperar vocês pegarem, porque para a gente poder... Marcar. Eu não sei por 10, 29, 37. Pronto? Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe respondeu: Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Então, se lembrem aqui, pensem nos destinatários do Evangelho segundo São Lucas. Lembrem? Era uma comunidade predominantemente gentílica, de pagãos convertidos ao cristianismo, que tinha também judeus. Judeus não cristãos, enchendo a paciência lá falando, vocês estão seguindo judeus infiéis, e tinha também judeus cristãos ali no meio. Ou seja, era uma comunidade também mista, mas que estava em perigo. E aqui Jesus coloca justamente um doutor da lei indo até Jesus. Mas ele se pergunta para colocar Jesus à prova. Mas aí, depois da resposta positiva de Jesus, ele diz, querendo justificar-se, né? E quem é o meu próximo? O que está por trás disso aqui? Esses doutores da lei, esses fariseus, consideravam como próximo a quem, segundo a lei, eles deviam amar, como aqueles que faziam parte também do seu povo. E só. Esses eram os próximos. No máximo, os judeus prosélitos. No máximo. Eram os próximos que eles tinham que amar, segundo a lei. Não todo ser humano. Entende? Então, tá, beleza, eu tenho que amar meu próximo. Mas quem que é esse meu próximo aí? E é muito bonito em Jesus isso, como ele responde. Ele não responde com uma sentença judicial. Ele responde com uma parábola. Ele responde com algo concreto. Vamos lá. Jesus retomou. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora deixando-o meio morto. Talvez esteja aí na Bíblia de alguém quase morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou longe. O sacerdote aqui não era um padre de batina. O sacerdote aqui era um sacerdote do templo de Jerusalém. Aqui, esse descia por aquele caminho, era um caminho por onde passavam sacerdotes de fato. Jericó era onde provavelmente ficava uma comunidade de levitas, ou seja, uma comunidade de pessoas de tribo sacerdotal, que iam ao templo de Jerusalém para cumprir os seus deveres no templo. Ou seja, seguir a lei, entre aspas, externamente, para cumprir aqueles preceitos de pureza legal. Mas ele passa por aquele homem longe. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um
samaritano. Porém, isso aqui dói. O samaritano era aquele que era considerado justamente um infiel, um traidor da lei. Era aquele que era considerado até mesmo um idólatra. Era aquele que era odiado pelos judeus. Estava viajando, chegou perto dele, aproximou-se dele. E ao vê-lo, moveu-se de compaixão. A gente vai voltar aqui depois. Vamos para frente. Chegou perto dele e ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele. Essa palavra é muito importante. Aproximou-se dele. Tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o sobre seu próprio animal e levou-o a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando: cuida dele, e o que gastares a mais, eu pagarei quando eu voltar. E aí, terminando a parábola, Jesus pergunta àquele doutor da lei: no teu parecer, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha o que Jesus faz. Jesus inverte a coisa. Ele está dizendo: não, você não tem que esperar que alguém seja o teu próximo para você ir até ele. É você que tem que se fazer o próximo, de seja quem for. É você que tem que agir primeiro. Essa pergunta que você está fazendo não existe. Quem é o meu próximo? Essa pergunta é incabível. Não tem sentido. E ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faze o mesmo. Percebe que aqui no versículo 34, vamos voltar lá. A palavra aproximou-se aqui está relacionada ao se fazer próximo. O samaritano se aproximou, ou seja, se fez próximo daquele. E antes existe também, no versículo 33, uma palavra que é bastante importante, um verbo que é bastante importante aqui. O samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Isso aqui é um verbo só, mover-se de compaixão. O verbo no grego é splanchnizomai, é uma palavra bem esquisita, mas que quer dizer um comover-se nas entranhas. É um dos verbos para ter misericórdia, ter compaixão. É um sentimento bastante humano. É um amor, uma compaixão que vem como que do útero. É como um amor de uma mãe pelo seu filho, que sofre pelo seu filho. É isso que acontece aqui nesse samaritano. Essa é a misericórdia que Cristo tem por nós e que nós somos chamados a ter também pelo nosso próximo. Foi tema de campanha da fraternidade, inclusive, esse versículo, exatamente. Desse ano, tema da campanha da fraternidade. Em tantas outras passagens, esse verbo aqui se refere a Jesus. Vocês se lembram quando aquela mãe está indo enterrar o seu filho e Jesus olha e se enche de compaixão. Ele se move interiormente de compaixão. Isso, compaixão é exatamente isso, Beth. Sentir a dor do outro. Então, aparece uma outra palavra aqui, né? Lá no versículo 37. O próximo foi aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus diz: vai e faze o mesmo. Existe aqui, eu sei que nós temos 4 minutos só, mas existe aqui algo que... Lembra que quem estava nas primeiras cestas bíblicas, eu falei dos vários sentidos da Sagrada Escritura.
E um dos sentidos era o sentido espiritual, ou o sentido tipológico, leitura tipológica da Escritura, que os santos padres, sobretudo, faziam. E existe uma leitura espiritual, tipológica, que os santos padres fizeram aqui dessa palavra, muito linda, muito importante. Eles viram aqui na figura desse samaritano o próprio Cristo, que vem resgatar a humanidade da morte. A humanidade que está caída ali na morte, que tinha caído nas mãos de Satanás, que é aquele assaltante, ladrão, assassino. Cristo vem, resgata a humanidade. Ele se aproxima de nós. Ele vem a nós e nos resgata. Mas antes de ir, antes de voltar para o Pai, Ele não nos deixa sós. Ele deixa aqui nesse mundo aquela que é a continuadora da sua obra de misericórdia. Ele leva aquele homem à hospedaria. Essa hospedaria, segundo os santos padres, ela é a igreja. Olha só. Depois colocou sobre seu próprio animal e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 denários e deu ao dono da hospedaria, recomendando: cuida dele. Esses 2 denários era aquilo que era necessário para cuidar daquele homem. Os santos padres veem aqui aquilo que Cristo deu à igreja para que ela ofereça à humanidade. Os sacramentos, o batismo, a Eucaristia. Cuida dele, e o que gastares a mais, eu pagarei quando voltar. Quando Cristo vier, ele dará recompensa àqueles que agiram com misericórdia. A igreja, portanto, é a casa da misericórdia. O Papa Francisco, ele usa uma imagem bonita para a igreja. Ele fala que a igreja é um grande hospital de campanha. Um hospital de campanha é aquela tenda, né, que tem num campo de batalha, onde os soldados feridos vão lá para ser tratados. Isso é a igreja. A igreja é a casa onde os homens encontram misericórdia. É a comunidade daqueles pecadores perdoados que oferecem também a misericórdia que receberam aos seus irmãos. Isso que é a igreja, isso nós aprendemos de modo especial aqui no Evangelho segundo São Lucas. Vai e faz o mesmo. Age também com misericórdia. E tantas outras coisas belas que nós podemos aprender do Evangelho segundo São Lucas, mas aqui acabou o nosso tempo. Quantas cestas bíblicas já se passaram? Foram 5? Então a primeira foi como ler a Bíblia. Depois nós falamos da história do Antigo Testamento, história do Novo Testamento. Depois, introdução aos Evangelhos sinóticos. Nós falamos do problema sinótico e tudo mais. O que são os Evangelhos sinóticos? Semana passada, Mateus e Marcos, e hoje Lucas. Hoje é a sexta bíblica. Deixa eu ler a pergunta aqui do Edivaldo, que eu não consegui ler aqui enquanto eu falava. Deixa eu ver. A categoria espírito seria uma teologia de contraponto ao conceito de espírito para o grego, que entendia a evolução do espírito por meio do conhecimento. Mas para a teologia de Lucas, o espírito evolui por meio da misericórdia e amor ao Senhor. A gente pode entrar mais nisso, Edivaldo, mas espírito aqui, quando se fala de espírito, não é no mesmo sentido paulino, lá do espírito que faz parte de nós, lá da carta aos Tessalonicenses, que vosso ser inteiro, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha e sem ruga. Não, aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, aqui nessa teologia aqui de Lucas. Não é o espírito humano que evolui, né? Ou seja, que cresce, não. Aqui é o Espírito Santo. Fala para a Érica que estão todos disponíveis na nossa página. Érica, então estão todos disponíveis no nosso YouTube, nosso canal no YouTube, e também aqui na nossa página no Facebook. A Marisol ali colocou. Começou no dia 5 de junho. A Beth falando como é bom, suave, a hora passa rápido. Estamos ouvindo o Mestre Jesus, né? A palavra dele. Então, pessoal, obrigado. Então, espero que tenham tido vontade de se aprofundar no Evangelho segundo São Lucas.
de ler essas passagens, tantas outras, né? Então, semana que vem, nós vamos falar dos evangelhos da infância, em Mateus e Lucas. Oi? Dava mais um encontro de Lucas, estão falando aqui. Dava mesmo. O Edivaldo está ali falando, obrigado. De nada, Edivaldo. Então, realmente, dava para falar mais de São Lucas. Aliás, dava para falar muito aqui de São Lucas. Mas a gente vai entrar nisso, aprofundando ali nas passagens. Já adianto uma coisa para vocês. A gente falando dos evangelhos da infância aqui, a gente não está bem na ordem certa. Por quê? E aí, semana que vem a gente explica mais. A infância vem por último. Aí fica aí aberto aí pra gente entender isso semana que vem, tá bom? Então, a infância é a última coisa dos evangelhos. É ao contrário o negócio. Beleza? Só a Karen vai passar de ano. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marise, Virgínia. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Compartilhem, mandem aí para os amigos, para os irmãos. Ó, pessoal, eu tô vendo aí que ninguém curtiu, né? Então, antes de sair, todo mundo curte. Aperta ali, curtir. Né? Que vocês entraram sem curtir. Então, curte, que aí o Facebook mostra para as pessoas. O Facebook entende que vocês querem ver, que é relevante, e ele mostra mais para as pessoas. É o tal do algoritmo aqui das redes sociais. Então, aperta ali, curtir, antes de sair da nossa transmissão aqui. Beleza? Estão curtindo? Que bom que foi de fácil compreensão, Antonieta. Deus abençoe. Obrigado. Então vamos invocar a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço. Até mais.